Começar então a entrevista aí com o Alexandre do Carmo. Fomos autorizados aqui pelo nosso comando de som. E então, Alexandre do Carmo, muito boa tarde, que alegria estar com você aqui nessa tarde de sábado e falar aí sobre o teu TCC, né? Que você apresentou, é novinho, recente, então está na ponta da língua, como se diz, né, para falar aí sobre esse TCC que eu confesso estou ansioso para saber o porquê desse tema, né? E eu até imagino o porquê, mas eu gostaria que você se apresentasse, Alexandre. Diga aí quem você é, o que você faz e o porquê dessa escolha desse tema. E vamos lá, que a gente está aí para ouvir. Vamos lá. Jadir, boa tarde. É um prazer estar aqui. Eu estava já ansioso por poder participar do teu programa e por eu duas vezes não consegui, né? Alguns motivos particulares de problema de família com doença, mas tudo já está se encaminhando, graças a Deus. Então, para me apresentar, eu vou usar a mesma apresentação que eu utilizei para o próprio trabalho. A gente costuma falar que é uma gestação, né? Porque a gente passa um ano inteiro trabalhando em cima de um tema específico, que no meu caso foi falar sobre esporte e religião cristã. E o filho nasceu. Essa semana foi a apresentação dele na faculdade e é com muita alegria que eu venho apresentar ele aqui agora no teu programa. O meu nome é Alexandre Ricardo do Carmo. Eu sou hoje bacharelando em teologia pela Faculdade Batista Pioneira da cidade de Juí. Atualmente eu sou empresário e sou um membro da Igreja Evangélica Pentecostal O Brasil para Cristo. Eu gostaria de destacar que a minha orientadora no trabalho foi a doutora Marivete Zanoni Kunz. Jadir, eu fiz algumas delimitações do meu trabalho. Ele levou o título de Mais Valioso que o Ouro, o esporte na vida cristã. E dentro das delimitações dele, foi abordado o assunto do evangelismo através do esporte. Então, o trabalho também vai trazer uma relação histórica para falar sobre esporte e religião, que eles estão muito mais próximos do que a gente imagina. E ele também vai falar sobre os benefícios e a proclamação de Cristo através da prática esportiva. Eu fiz uma pergunta central dentro do trabalho, porque hoje a gente sabe que tem muitas denominações que elas, de certa forma, proíbem a prática esportiva. Mas outras denominações têm. Eles têm um grupo de futebol, têm um grupo de vôlei. Há poucos dias eu conheci uma igreja que eles têm grupo de ciclistas. O pastor ele é adepto do ciclismo, então ele criou um grupo lá para o pessoal praticar esporte e ciclismo. Só que a gente vê que essas coisas acontecem dentro da igreja e a grande proposta do trabalho é como utilizar esses talentos que já existem dentro da igreja para atrair as pessoas de fora para o ambiente eclesiástico. Então foi essa grande pergunta assim, que eu fiz para poder trabalhar em cima desse tema. E, de certa forma, nós conversávamos antes sobre o interesse. Eu sempre tive gosto pelo esporte. Venho de uma família de esportistas. Meu pai jogou por muitos anos futebol amador em Juí. O meu irmão mais velho, ele quase se tornou um jogador profissional, chegou a ir a Porto Alegre para fazer teste no Grêmio, na época do Juniores, jogou no Juniores de São Luís. Então ele sempre foi uma referência para mim em relação ao esporte. E eu pratiquei futebol durante muitos anos na minha vida. Muitos anos. E hoje sou adepto da prática esportiva, jogando tênis. Pelo jeito amanhã eu vou conhecer pádel. Então o esporte foi uma coisa que sempre esteve caminhando lado a lado na minha vida. A gente sempre teve aquela condição de estudar, de trabalhar, mas o esporte ele nunca ficou de lado, ele sempre fez parte. Muito bem, Alexandre. Já apresentado aqui para nossos ouvintes e
o pessoal do YouTube que vai ver futuramente aí a sua apresentação, fica gravada, né? Então, gostaria que tu falasse mais aí sobre o teu TCC, essa apresentação tua, e a gente, no desenrolar, a gente vai falando sobre essa tua aproximação da vida cristã, né? Do mundo cristão e o esporte. O grande objetivo do trabalho, ele foi de usar o esporte como uma ferramenta de evangelismo mesmo. Atrair as pessoas de fora e, com o exemplo cristão, poder produzir pessoas melhores, transformar o homem talvez numa semelhança, assim como a gente poderia dizer, homem espiritual, e dessa forma conduzir a verdade bíblica, sinalizar o reino de Deus e, acima de tudo, que a gente sempre fala no meio evangelístico, é promover a semelhança com Cristo. Meu trabalho, a gente sempre adota uma política de destacar alguns pontos e aí, em cima disso, a gente monta um esboço. Então, eu fiz um esboço de 3 pontos e no primeiro ponto do trabalho eu vou trazer um enquadramento teórico, porque a gente faz um conceito sobre religião, faz um conceito sobre fala um pouquinho dos movimentos religiosos contemporâneos que existem hoje e também sobre a religião cristã e o cristianismo em si. Num segundo momento, eu vou falar um pouquinho da parte histórica, Jadir, porque quando a gente fala em esporte, não é uma coisa recente, a gente sabe que ela é uma coisa que acontece há muito tempo. Só que, se a gente for buscar, ela acontece há muitos e muitos anos atrás. Então, isso foi um dos temas que eu abordei dentro do trabalho, busquei alguns achados arqueológicos também para poder relatar, e é bem interessante. E no terceiro ponto, sim, que aí é o foco mesmo do trabalho, né, que é os benefícios e a proclamação de Cristo através do esporte, que aí há uma abordagem sobre conceitos, benefícios do esporte. Eu falo muito sobre os atletas de Cristo também, tenho alguns testemunhos muito legais que foram colocados dentro do trabalho. Como eu falei lá no início, essa relação entre esporte e religião, que ela está muito mais próxima do que a gente imagina. E, por fim, finalizando o trabalho, eu consigo montar, e isso está exposto no meu TCC, que vai ficar aberto para quem quiser olhar na biblioteca da Faculdade Batista Pioneira, como montar um ministério, como as igrejas podem utilizar a prática esportiva e o esporte para poder montar um ministério desses e alcançar as pessoas de fora para o seu meio cristão. Muito bem. Segue aí, Alexandre, com a sua fala aí sobre esporte na vida cristã. Que bom, Alexandre. Muito bom ouvir isso. Ouvir que o esporte não é de agora, né? Que não se inventou Sim. o esporte há 100 anos atrás, há 120 anos atrás que veio o futebol. O futebol não é só o futebol que é esporte, né, Alexandre? Exato. Várias outras atividades físicas se tornaram esporte, né? Esporte e competição, esporte quando ele é competitivo, nem sempre ele é bom, né, Alexandre? Às vezes ele se torna agressivo por ser competitivo, né? Mas quando se une esporte na vida cristã, se for usado por uma prática boa, sempre é muito bom a gente falar sobre isso, né? Exato. Jadir, o meu primeiro contato, eu sou católico de nascimento. E meu primeiro contato com uma igreja evangélica foi na adolescência. Por incrível que pareça, pelo futebol. Então nós tínhamos uma turma de futebol do bairro, um amigo em comum nos convidou para jogar contra o time dele da igreja. Então, isso foi interessante porque durante o trabalho, conforme eu fui desenvolvendo ele, eu acabei lembrando desse fato. Então, naquele episódio, há muitos anos atrás, nós fomos até lá para jogar futebol, que era comum a gente fazer a turminha para jogar contra alguém de outros lugares. E a gente foi com o mesmo propósito. E quando nós chegamos lá, para nossa surpresa, era um encontro de jovens. Então, o pessoal estava lá cantando música, louvores. Houve um momento de pregação da palavra, mensagem bíblica,
e houve um momento de oração. Isso foi uma coisa que me marcou muito, porque foi literalmente o meu primeiro contato com uma igreja evangélica na época. E o jogo eu não lembro. Se nós ganhamos, se nós perdemos, se nós empatamos, mas isso é uma coisa que não me saiu da memória. Ela voltou agora no momento que eu comecei a trabalhar em cima desse trabalho de conclusão de curso. E é um fato interessante porque é exatamente essa proposta de atrair os de fora. Naquela época eu era um de fora e fui atraído para dentro da igreja para isso. E o trabalho ele se propõe a exatamente fazer isso, que as igrejas criem ministérios que possam aproximar os de fora e trazer para dentro da igreja. Eu não sei se quer, Jadir, eu falar um pouquinho do conteúdo do trabalho em si, eu posso falar? Pode sim. Bom, claro. Então vamos lá. Deixa eu pegar... O é teu, Alexandre, pode ficar à vontade. Tá ótimo, obrigado, Jadir. Bom, no meu trabalho eu faço um enquadramento teórico sobre religião e eu gostaria de dizer que alguns autores que eu pesquisei muito trabalho, muitos autores além da biblioteca da Faculdade Batista Pioneira, que vai ter bastantes autores bíblicos, também eu tive muito conteúdo do trabalho que eu utilizei a biblioteca da Unijuí. Então, alguns autores eles colocam conceitos teóricos aqui dentro do trabalho que não é só uma visão cristã, também é uma visão de fora daquele meio cristão. E sobre conceito de religião, tem um autor chamado Eugene Driverman, que ele diz que a religião ela contribui para a individualidade do ser humano, que por sua vez ela quer dizer que esse ser humano ele busca uma religação com o próprio Deus, que é intrínseco no ser humano, de uma forma ou de outra, adorar alguma coisa superior. Nós acreditamos, como evangélico, que essa coisa superior é Deus, mas isso o ser humano sempre busca, desde sempre. Ele procura fazer algum tipo de adoração. E ele também destaca que às vezes a gente procura tanto, mas Deus está tão próximo que ele está dentro do nosso coração. O Jaziel Guerreiro Martins, ele diz que todas as religiões elas tentam levar o ser humano de volta para Deus. Aí no resumo desse primeiro ponto, no primeiro capítulo, a gente define religião como sendo um conjunto de relações teóricas e práticas entre o ser humano e uma potência superior, que a gente acredita ser Deus, de quem esse mesmo ser humano ele depende e a quem ele tributa ato de culto, seja de forma individual ou seja de forma coletiva. Num segundo ponto desse primeiro capítulo, eu vou falar sobre religiões que são anticristãs, que infelizmente acontece. Eu não vou aqui defender nenhum tipo de religião, não quero fazer isso. Eu acho que a partir do momento que você tem uma crença e você acredita em alguma coisa, seja católico, seja batista, seja evangélico, seja pentecostal, seja qual for a denominação, você tem que buscar, acima de tudo, o conhecimento de Deus. Então, eu não quero me ater aqui a defender um tipo de religião ou outra. Apenas salientar que existem religiões que elas negam verdades bíblicas. E aí, parte do ser humano buscar conhecimento para que de uma forma ou de outra, ele saiba que a verdade bíblica existe e saiba que aquilo que ele está escutando é ou não é verdadeiro. Um autor chamado Martins, ele afirma que a religião verdadeira ela é aquela que crê e prega a revelação de Deus em Cristo Jesus. Se a gente falar qualquer coisa diferente disso, podemos estar falando de algum tipo de heresia. No terceiro ponto do primeiro capítulo, a gente fala sobre a religião cristã e o cristianismo. Aí sim eu estou falando sobre uma religião específica, onde vai falar que na religião cristã a fé ela é o ponto de partida para uma vida com Deus. Pois quando aquele não cristão, aquela pessoa que não é da igreja, ela consegue ouvir falar do evangelho de Cristo, quando aquela pessoa ela acredita que Jesus literalmente esteve aqui, morreu pelos nossos pecados, ela vai ter um despertar de
busca por conhecimento. E isso, Jadir, é uma coisa que aconteceu comigo, porque eu me converti para a igreja cristã, para o evangelho, há mais de 10 anos atrás. E no meu processo de conversão houve um negócio muito interessante que eu não tinha, que era o hábito da leitura. E assim, eu literalmente eu procurei conhecimento, eu comecei a ler livros, e o que eu queria com isso? Eu pensava comigo assim, de certa forma assim, lembrando e dando risada, eu dizia para mim mesmo, eu não quero ser enganado por pastor. Sim. Então, sim. Uhum. Como é que eu não vou ser enganado? Sabendo que aquilo que ele está falando é verdade. E aí partiu do meu interesse de buscar conhecimento. Então, quando o autor fala aqui sobre que a fé é o ponto de partida, quando a gente realmente ouve falar do evangelho e busca conhecimento, é isso que as pessoas normalmente deveriam fazer, esse caminho, buscar conhecimento, para saber que naquele ambiente que ela está conhecendo, que é um ambiente novo, onde ela está inserido, aquilo que está se falando é uma verdade. Não é uma blasfêmia, não é uma heresia, mas sim aquilo é uma verdade que vai conduzir ela para uma vida melhor. Que a ideia da religião em si também é essa. O autor Milne, ele diz que o cristianismo verdadeiro não é o ser humano que busca Deus, por mais que ele busque conhecimento, mas não é o ser humano que busca Deus, mas é Deus que busca o homem, ele o encontra, o redime e o salva através da obra expiatória de Jesus Cristo. Então, nesse primeiro capítulo, quando eu falo sobre esses conceitos mais específicos sobre religião, a gente faz esses alertas também sobre a questão da verdade bíblica, que é uma coisa muito importante, e a gente vê hoje que, infelizmente, há muitos grupos religiosos que eles conduzem a religião de uma forma que não é adequada. Muito bem, Alexandre. E esse tema, tu escolheu pela proximidade com o esporte. Eu acho que hoje tu já jogava futebol e tal, e hoje tu tem assim essa aproximação com o tênis. Tu vive o tênis. Quando acontece o torneio, tu respira tênis. Pelo fato de ser presidente do departamento de tênis, mas pela organização, assim, eu não tenho visto uma organização de torneio como os nossos, quando tu ajuda ali na divulgação, os jogadores aparecendo na mídia com as fotinhos, e isso fez com que tu tivesse assim um afinco maior, né, nesse tema? Eu acho que é parte de tudo um pouco. A vida da gente, de certa forma, ela tem momentos, mas eu sempre digo que a gente precisa sempre estar evoluindo para melhor. Eu tive meus momentos de crescimento, de adolescência, de trabalho, sempre comecei a trabalhar desde cedo, e conforme o tempo vai passando, essa questão de organização, de fazer as coisas bem feitas, elas foram despertando cada vez mais em mim. Então, quando a gente fez a organização dos torneios, que aí sim a gente conseguiu colocar, até por conta do próprio WhatsApp fornecer ferramentas para a gente trabalhar, é aquela busca por ser melhor. E isso também tem uma semelhança com a própria história bíblica e, de certa forma, um caminhar daquelas pessoas que são cristãs. Talvez, Jadir, por me conhecer já há muito tempo, você vai buscar na tua memória e vai dizer assim, mas o Alexandre, eu sabia que ele fazia teologia, mas ele nunca falou abertamente sobre isso. Eu acho que todas as pessoas, elas têm alguma coisa que elas acabam se identificando mais. Dentro do cristianismo, dentro da religião cristã, a gente tem movimentos de missionários, que são aquelas pessoas que elas saem, seja para evangelizar a vizinhança, seja para ir para um outro bairro, para uma outra cidade, para um outro país. Na minha própria turma, hoje, eu tenho uma colega
que ela veio de Angola. Então ela buscou todo o conhecimento aqui e ela vai voltar para lá para poder ajudar no processo de evangelização do povo dela. E isso é um trabalho muito bonito, mas a gente tem algumas coisas que despertam mais. Eu penso que todo cristão ele deve buscar de uma forma ou de outra evangelizar e discipular outras pessoas. Mas eu não me identifico assim como sendo alguém que vai abordar, que eu vou bater na porta da pessoa e dizer, olha, vamos lá, preciso falar para ti. Mas eu estou aberto a conversações. Se alguém me procurar e conversar, eu com certeza vou falar, porque é um assunto que eu gosto, é um assunto que eu não vou dizer que eu domino, porque tem que conhecer muita coisa ainda. Eu acho que o processo de conversão ele é dia a dia, a gente tem que melhorar. E quando a gente acaba buscando conhecimento, melhora tudo um pouco, inclusive as coisas seculares que a gente faz, assim como organizar bem um torneio de tênis, fazer tudo dentro do padrão, bonitinho, ajeitado, para poder mostrar que a gente está sendo lapidado a cada dia. Então, a busca é por ser uma pessoa melhor. Muito bem, Alexandre, aqui um abraço lá para o professor Mauro, que manda aqui. Tema interessante, acompanhando o que o professor Mauro Betti diz. Muito bem, Alexandre, que bom. Legal. Um abraço também para o Eduardo Lano, professor Eduardo Lano, professor de Educação Física também, mandando aqui um abraço para o Alexandre e para o Jadir. Beleza? Segue aí, Alexandre. Muito bom ouvir tu falar sobre esse teu tema, esporte na vida cristã, né? Que é muito bom, né? O esporte e também a boa vivência cristã na nossa comunidade, né? Isso aí. Bom, na sequência do meu trabalho eu vou falar sobre a questão do esporte no mundo antigo. E é interessante pesquisar que a origem, Jadir, do esporte, ele acontece na Grécia. A gente destaca mais a cidade de Esparta e Atenas, que eles tinham uma preparação. E Esparta é interessante porque como é uma cidade que se voltava muito a ter um exército, ter pessoas preparadas para a guerra, eles começaram a colocar atividades físicas para ter um bom preparo dos seus soldados. E quando a gente fala sobre a origem, essas duas cidades elas faziam jogos esportivos, mais como um ritual de festa. E a gente chama esses jogos, na época, são os jogos chamados pan-helênicos, que foram os jogos que deram surgimento para os Jogos Olímpicos que nós temos hoje. Isso a gente fala há 776 a.C. Há muitos anos a prática esportiva já é implementada. E um detalhe interessante é que no primeiro jogo, na primeira Olimpíada existente, só havia uma única prova. Era uma corrida de 192 metros, só. Aí, mais tarde, eles colocaram a corrida de 400 metros. Que interessante que essa mesma corrida de 400 metros, lá a 724 a.C., é a corrida que existe hoje nos nossos Jogos Olímpicos modernos, que são realizados de 4 em 4 anos. Lá em 708 a.C., eles colocaram o pentatlo. Hoje nós temos o pentatlo também nos Jogos Olímpicos, que ele é chamado de pentatlo moderno. Que o pentatlo são 5 modalidades, né? Ele tem luta livre, salto em distância, corrida, lançamento de disco e lançamento de dardo. Então o esporte ele está impregnado no ser humano desde antigamente. E aí eu fui buscar uns achados arqueológicos e é interessante que lá no Egito se encontra muita coisa. Por exemplo, o registro de maratona. A gente acha que a maratona, quando a gente fala maratona, nos remete sempre a São Silvestre, no final do ano, mas as maratonas têm registro histórico há 2.630 anos antes de Cristo. Tinha um faraó chamado Djoser, que tem lá, encontraram fragmentos dele sobre alguns tipos de corrida que ele fazia ao redor do seu complexo mortuário. O próprio boxe, hoje nós temos luta do Mike Tyson, que foi uma lenda do esporte, né? Talvez o nome mais forte que já existe no boxe até hoje, mas a história do boxe ela começa em 1500 anos antes de Cristo, em Creta, na Grécia. Lá no próprio Egito, há 1450 anos antes de Cristo, eles nos achados arqueológicos, eles encontraram prática de boxe, de levantamento de peso, e natação, caçada e prática com arco e flecha. Então, quando a gente vai buscar a história
do esporte e das práticas esportivas, elas já estão acontecendo na humanidade há muitos e muitos anos. E aí eu não tinha como não colocar no meu trabalho, até porque eu estou fazendo um trabalho voltado a uma faculdade batista, uma faculdade evangélica. Eu coloquei algumas coisas sobre referências bíblicas do esporte, porque às vezes as pessoas dizem assim, a Bíblia não é a favor do esporte, a Bíblia condena o esporte. Em nenhum momento da Bíblia, seja no Novo Testamento ou seja no Antigo Testamento, a Bíblia condena o esporte. Não há relatos de proibição de prática esportiva ou de atividade física no geral. E alguns relatos nós encontramos, eu peguei no Antigo Testamento, o grande rei Davi, antes dele ser rei, ele tinha uma conversa com Jonatas, e Jonatas falava para ele assim, e eu atirarei 3 flechas para aquele lado, como se atirasse para o alvo. O grande pregador Paulo de Tarso, que foi a pessoa que mais Deus usou para fazer evangelismo no tempo de pós-Jesus, ele falava lá no livro de 1 Coríntios assim, sobre a corrida para receber o prêmio, porque o esporte já existia naquela época. O detalhe é que os hebreus, eles não praticavam esporte como atividade física, eles praticavam esporte sim para pegar habilidade para se defender e defender o seu território, porque eles passaram muitos e muitos anos da vida deles em guerra. Então, a prática esportiva deles era exatamente para isso. E nós podemos notar, sim, Jadir, que na época de Jesus para hoje, o mundo mudou e mudou bastante. Mas uma semelhança ela ainda acontece. O povo ele continua procurando esporte como forma de lazer e como forma de diversão. Um fato curioso da minha pesquisa fala sobre um sacerdote. E o sacerdote, assim, para quem não está habituado com a palavra, ele é como se fosse a figura de um padre hoje que cuida da igreja, de um pastor que cuida da sua congregação. Então, o sacerdote chamado Jasão, isso foi há 175 anos antes de Cristo, ele construiu um templo ao estilo grego na cidade de Jerusalém, para práticas esportivas, para fazer jogos. E o interessante é que outros sacerdotes, eles deixavam de cumprir os seus deveres sacerdotais para ir praticar jogos. Então, nós estamos falando aqui quase que de um mau exemplo, né? Porque eles deixavam, se falando do dia de hoje, é como o pastor deixar de fazer o culto para ir jogar tênis. O padre deixar de fazer a sua missa porque tinha um futebol para participar. Então, é uma coisa interessante, mas para ver como o esporte, desde antigamente, ele chama muito a atenção das pessoas. É capaz de fazer as pessoas trocar, às vezes, um compromisso, de certa forma, importante, né? Pelo prazer de poder estar praticando esporte. Eu falo ainda, Jadir. Temos tempo? Temos 10 minutos ainda. Então tá bom. Então eu vou procurar ser mais sucinto aqui. No meu último ponto do trabalho, sobre os benefícios e a proclamação de Cristo através do esporte. É interessante assim que o esporte em si, ele gera muitos e muitos benefícios. Eu faço uma conceituação de esporte dentro do primeiro ponto no meu 3º capítulo, mas acima de tudo eu gostaria assim, de resumir que nós encontramos muitos benefícios dentro do esporte. Eu vou citar alguns aqui porque é bom que as pessoas saibam que, no geral, o esporte ele dá aumento da capacidade mental, ele deixa a autoestima elevada, ele reduz os riscos de doenças cardíacas, ele retarda o processo de envelhecimento, ele regula o sono, ele diminui o estresse, diminui a ansiedade e combate a depressão, entre outros. É muito interessante, no meu trabalho, eu lembro de um livro que eu li, que o autor ele falava que se o líder cristão, vamos falar aqui, o pastor, o padre, ele cuidasse da sua saúde, fizesse atividades físicas, ele poderia abençoar a vida da congregação dele por pelo menos mais 10 anos na média. Só que isso não acontece.
e aí prematuramente por um motivo de doença ou outra ele acaba tendo que se desligar do ministério, não pode conduzir mais a igreja, ou alguns infelizmente acabam morrendo talvez antes do tempo. A gente pode até pensar que seria o tempo de Deus, mas se cuidasse da saúde ele poderia contribuir para muitas pessoas, abençoar muitas vidas por no mínimo mais 10 anos na média daquilo que o autor fala. Jadir, dentro do meu trabalho eu coloquei alguns testemunhos dos atletas de Cristo. E é interessante que esse movimento surgiu lá na década de 70, quando alguns atletas, eles resolveram assim não se esconder, eles abraçaram a fé cristã. Eles disseram, não, nós vamos mostrar que nós somos religiosos dentro do nosso ambiente de trabalho. Eles não tiveram vergonha de falar isso, porque naquela época ainda eu acho que tinha muito preconceito com crente, ou com aquelas pessoas que deixavam despertar a sua fé e mostravam isso de uma forma talvez assim mais expositiva. E aí eu trago alguns relatos, por exemplo, do Tafarel. O Tafarel é um goleiro da seleção brasileira, da Copa de 94. Tafarel, ele dizia assim no testemunho dele que quando acabou o jogo e eles se dirigiram para as penalidades naquela Copa de 94, ele disse que Deus falou tão claramente com ele, dizendo assim, que o Brasil seria campeão e ele seria o herói da conquista. Então, enquanto nação, eu lembro desse momento, toda a nação brasileira preocupada, apreensiva, na frente de uma TV, na expectativa de poder ver o Brasil campeão, ele foi para lá com muita tranquilidade. E resumindo, acabou pegando 2 pênaltis e ainda viu um pênalti ser colocado para fora, Brasil campeão. Eu trago também o testemunho do Emerson Fittipaldi e um testemunho que eu gostei muito, muito, muito do meu trabalho. É de um dos maiores esportistas que o Brasil já teve até hoje, chamado Ayrton Senna. O Ayrton Senna, ele era um cristão e quando ele tinha oportunidade de conversar, ele testemunhava que, às vezes as pessoas perguntavam para ele se não tinha medo, né, de morrer na pista. Ele dizia assim, que a morte não tem a última palavra, nem é o fim da linha, ela é apenas a bandeirada de largada para a vida eterna. Um testemunho muito profundo de alguém que foi um exemplo, um ícone do esporte e continua sendo admirado por muitas pessoas. Existe na lápide dele, no cemitério do Morumbi, em São Paulo, uma passagem de Romanos 8:39, que vai dizer assim, nada poderá nos separar do amor de Deus. Então, mesmo após a morte dele, ele continua testemunhando positivamente de Cristo. E na sequência, Jadir, do trabalho, eu falei sobre a relação entre esporte e religião, porque hoje a religião ela já é usada como um primeiro, o esporte ele é utilizado como um primeiro contato com os não cristãos. Existem muitos lugares que é proibido propagar o evangelho. Você não pode fazer isso. Aí entra em cena os atletas. São pessoas que, de diversas modalidades, elas vão até lá para jogar futebol, para jogar vôlei ou para qualquer outro tipo de esporte e elas podem entrar lá naquele país onde há essa proibição para poder falar sobre Cristo, testemunhar sobre isso. Então, quando o cristão ele pratica, de certa forma assim, vamos estabelecer que é de forma honesta, de forma limpa e cordial o esporte, ele pode dar bom testemunho da sua fé. Aí entra aquilo que você falava, sobre, às vezes pode dar um atrito, pode acontecer alguma coisa. Nós temos que ser trabalhados para ser semelhança de Cristo. Quando a gente for semelhança de Cristo, a gente vai trabalhar de forma honesta, de forma limpa e cordial. E se a gente proceder dessa maneira, não vai dar atrito. E aí sim o nosso testemunho ele é válido. Então, eu posso dizer assim que, de uma forma ou de outra, Deus, no geral, ele possibilitou que o homem fizesse a organização de atividades físicas. E se ele criou essa possibilidade, é porque o homem pode utilizar isso para a proclamação do reino de Deus. Eu faço ainda, no meu trabalho, Jadir, um apanhado sobre como montar um ministério desses dentro da igreja. Então vai servir para aquelas igrejas que querem
trabalhar com o ministério, que querem daqui a pouco começar alguma coisa nesse processo, ou aquelas que já começaram. Eu tenho um amigo meu em Bento Gonçalves que ele é lutador de judô e ele fez um ministério dentro da igreja para dar aulas de judô para as pessoas da igreja e também para as pessoas de fora, para quem quisesse, de graça, sem custo algum. Então ele traz as pessoas para um ambiente esportivo, mas ele é pastor, ele não vai deixar de testemunhar da fé dele. E vai utilizar isso para atrair as pessoas para dentro da igreja. Então, de uma forma geral, o ministério esportivo para uma igreja, ele é viável, a gente consegue utilizar ele, consegue atrair pessoas de fora, para que a gente, de uma forma ou de outra, consiga formar pessoas, crianças e adultos com uma semelhança de Deus e conduzir essas pessoas para uma vida com Cristo. Eu fecho o meu trabalho dizendo que mais valioso que o ouro de um primeiro lugar é a gente poder salvar vidas para Cristo. Muito bem, Alexandre, emocionante aí a fala do Alexandre sobre o TCC dele, que apresentou essa semana na Faculdade Cristã. Faculdade Batista. Pioneira. Pioneira, e falando sobre esporte na vida cristã. Eu acho que, para nós da educação física, Alexandre do céu, eu não sei se os outros professores que estão nos escutando, professor de educação física concordam comigo, mas eu acho que, com certeza, mais pessoas da educação física vão querer ouvir isso e tu vai ter que falar com mais gente, para mais público sobre esse tema que é muitíssimo interessante. Alexandre deu uma aula de educação física para nós aí sobre atividade física, que isso que é importante, né, Alexandre? O esporte, às vezes, ele não é tão importante quanto a atividade física, que sim faz bem para o corpo. E se unido, então, com aquilo que é de bom do cristianismo, muito melhor ainda. Muito obrigado, o microfone é teu, fala aí, quiser agradecer aí o público que nos escutou. 15 horas 50 minutos. Tá bom. Jadir, eu agradeço a oportunidade. De uma maneira ou de outra, é um tema que me atrai por aquilo que eu faço. Então, eu procurei colocar no trabalho caminhos para que as pessoas, no geral, façam prática de atividades físicas. A atividade mais simples que existe hoje é uma caminhada. E se a pessoa fizer só uma caminhada, ela já vai ver o quão isso vai fazer bem para ela. Mas como o tema ele se remete a ministérios dentro da igreja, então eu faço esse apanhado de que as igrejas podem fazer esse tipo de coisa também, porque isso traz benefícios. Dentro do próprio trabalho eu vou falar sobre os benefícios que o esporte traz, que eu já citei aqui, além de outros mais. A gente está fazendo um resumo aqui. Eu estou falando de um trabalho de conclusão de curso que tem 44 páginas. Então é muito conteúdo, é muita coisa, são muitos autores falando, e eu fico assim muito satisfeito, muito feliz e agradecido pelo espaço que você está concedendo, o Marcos também, aqui, de poder estar aqui e estar falando disso. É um tema que eu gosto, é um assunto que eu gosto. Como eu falei, há mais de 10 anos atrás, no meu processo de conversão, eu me despertou o hábito de leitura. Eu não quero, de forma nenhuma, me vangloriar, porque muito pelo contrário. Mas desde o meu processo de conversão, eu já li mais de 100 livros, e a Bíblia, desde o primeiro livro de Gênesis até o último capítulo de Apocalipse, eu já li ela 7 vezes. E cada vez que eu leio, eu sei o quão pequeno eu sou, o quão indigno, de certa forma, das coisas de Cristo eu sou. Porque a Bíblia, a Bíblia é um livro que você lê e ele vai falar ao teu coração. É o único livro no mundo capaz de fazer isso. Eu queria contar uma história rapidinha de 2 irmãos que eram sócios numa empresa. E então, assim, eles
trabalhando, correndo, a empresa indo de vento em polpa, melhorando. Só que um deles tinha problema no casamento. E problemas, brigas, e acabou, por ocasião do destino, conhecendo a igreja. E no conhecendo a igreja ele começou a frequentar, e o outro irmão dele era ateu, não acreditava em religião nenhuma. Só que, ao mesmo tempo que ele era ateu, ele gostava de leitura. E ele começou a brigar com o irmão dele, porque o irmão dele não tinha mais tempo para diversão, era só igreja e trabalho, igreja e trabalho. E ele disse assim: qual livro tu está lendo? Ah, eu leio a Bíblia. Eu vou ler para ti. Eu vou ler essa Bíblia aqui e vou te provar que isso aqui não existe. Então aquele irmão que não acreditava, que de certa forma assim era ateu, ele começou a ler a Bíblia para achar os erros dentro da Bíblia e poder dizer para o irmão dele que o que ele estava seguindo era errado. Ele começou a ler desde o início, não chegou na metade da Bíblia, a palavra de Deus começou a falar com ele, o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar na vida dele e preencher aquilo que ele não tinha no coração ainda. E ele, às lágrimas, ele foi encontrar o irmão dele e disse assim: me diz aonde que tu está indo, qual igreja que tu vai, que eu estou precisando desse mesmo lugar para mim frequentar. É um exemplo de uma história real de alguém que se converteu sem precisar ter uma pessoa, apenas pela leitura. A Bíblia é um livro que é capaz de converter pessoas sem a necessidade de alguém estar falando. Então, fica a dica para quem quiser ler. Se alguém quiser me perguntar, eu estou aberto à conversação, gosto do assunto, fique à vontade, conheço livros, sei indicar por qual livro melhor é para começar a ler a Bíblia, porque às vezes a gente começa lá pelo início, quando o tempo de guerra, a gente vai dizer assim: bah, Deus era meio mal. Não, gente, Deus é muito bom, e Ele prova seu amor em toda a história bíblica e até hoje na vida de muitas pessoas. Muito obrigado, Alexandre. Isso aí, a gente fica muito lisonjeado de tê-lo aqui nessa tarde de sol e com certeza teremos mais que tu venha mais vezes aqui falar sobre outros temas também, né, Alexandre? Por que não? Sobre tua empresa, sobre o tênis, sobre esporte, tá? Beleza? Marcos, a música do Alexandre. E a gente fica aí com muito agradecido, Alexandre. Muito obrigado. Obrigado, Jadir. Um mimozinho aqui Tá chique da isso. pra ti, tá? Que legal. Vai ele, Marcos. Obrigado.